pessoal, meu nome é André Felipe, eu sou arquiteto de soluções da AWS e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma migração de um sistema de arquivos para a nuvem. Nós aqui vamos ter uma máquina virtual na AWS para simular o ambiente on-premises e a ideia é usar uma ferramenta chamada AWS Data Sync para transferir os dados para um serviço chamado Amazon FSx para Windows File Server. A diferença entre o processo que vai ser demonstrado aqui e um caso de migração do ambiente on-premises, lá de origem, é que a instalação e ativação desse agente do AWS Data Sync no ambiente on-premises vai ser feita ali no seu VMware, Hyper-V ou KVM. O Amazon FSx ele é o sistema nativo do Windows que usa o protocolo SMB. Eu posso ter o armazenamento de arquivos compartilhados oferecido por esse protocolo. Aqui a ideia desse serviço é que eu não preciso gerenciar hardware e também não preciso gerenciar software, como, por exemplo, se preocupar com Windows Update e patches. Ele tem também a funcionalidade automática de backup com janelas de manutenção. O backup é salvo utilizando o Amazon S3, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos altamente escalável e disponível, e você pode até ali ajustar a política de retenção. Você pode ter aí valores de 32 GB até 64 terabytes por file share e você pode ter também SSD ou HD. É possível você usar o seu Active Directory on-premises com ele ou ter o Active Directory na AWS, gerenciado pela AWS, que aí já é um serviço diferente, que não é o tema desse vídeo. É importante notar também que com o grupo NTFS eu consigo segregar permissão dos usuários e grupos, eu tenho integração com DFS. Outra funcionalidade legal é deduplicação dos dados. O serviço FSx ele lida com arquivos duplicados, isso evita que você pague pelo uso total e você consegue otimizar custos com isso, tá? Você consegue fazer segmentação de dados em diferentes sistemas de arquivos, evita aí problemas de concorrência, por exemplo. Você consegue acessar esse sistema de arquivos com servidores na nuvem mesmo, como o exemplo aqui que eu vou fazer, ou on-premises, seja estabelecendo uma VPN ou um Direct Connect com a AWS. Você pode ter aí aplicações como a RP, aplicações .NET que usam sistema de arquivo, diretório compartilhado e vários casos de uso. Eu posso configurar o FSx no modelo de Single AZ ou Multi-AZ, sendo que AZ significa zona de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade é um ou mais data centers distintos, com conectividade, rede redundante, numa região geográfica da AWS, como por exemplo São Paulo. Se você selecionar Single AZ, o FSx se limita a estar em uma zona de disponibilidade. Selecionando Multi-AZ, você tem maior disponibilidade por ter o FSx em duas AZs distintas. E os dados são replicados entre elas de forma síncrona. Você conecta-se ali com uma Z primária. E em caso de um cenário de uma falha nessa zona de disponibilidade, as conexões são chaveadas para outra zona de disponibilidade, que também tem os dados, e você faz isso em instantes. Assim, dessa forma, você tem um nível de resiliência bem maior para a sua arquitetura. Isso é sobre o FSx e tem outro componente aqui da demonstração, que é o AWS Data Sync. Ele é um serviço de transferência de dados entre sistemas de armazenamento e serviços de armazenamento da AWS, como o FSx, mas pode envolver outros também. E a ideia dele é eliminar o trabalho de você ter que ficar fazendo script para transferir grande quantidade de dados. Então, idealmente, você instala um agente num ambiente local, on-premises, e é feita a conexão com a nuvem. E depois disso, os dados são transferidos. Vamos ver isso acontecendo na prática agora? A demonstração foi gravada e eu vou narrar aqui o que está acontecendo. Primeiro, eu vou no console e o primeiro passo é criar o sistema de arquivos, né, o FSx. Vou aqui na barra de pesquisa, estou na página do serviço, clico em Create File System, seleciono o FSx e clico aqui em Next. Vou dar um nome para esse sistema de arquivos. Eu posso escolher entre Multi-AZ ou Single AZ. Eu vou deixar Multi-AZ aqui, os conceitos que eu falei previamente. Posso escolher entre SSD e HD.
Aqui eu seleciono a capacidade de armazenamento que eu vou provisionar. Nesse caso aqui, eu vou provisionar uma capacidade de 256 GB. Aqui embaixo eu já tenho algumas configurações relacionadas a redes do lado aqui da AWS, né? Então eu tenho minha rede virtual privada, vou selecionar uma padrão aqui, tenho os Security Groups que eu vou associar com o meu sistema de arquivos. E existem as sub-redes que, nesse caso, como eu selecionei ali em cima, você viu, né, multi-AZ, eu vou ter duas sub-redes onde eu vou ter cada um lá dos sistemas de arquivos, né? Questão de diretório, vou selecionar aqui o meu AD gerenciado que eu tenho aqui na minha conta AWS, mas eu posso utilizar um que eu tenho on-premises, que você mesmo gerencia, mas aqui para essa demonstração vou simplificar e usar o que eu já tenho. E questão de encriptação, eu seleciono aqui uma chave para que os meus arquivos sejam encriptados com ela, os arquivos, a encriptação em descanso, em repouso, né? Então, revisando tudo aqui que eu acabei de configurar, eu consigo criar o meu sistema de arquivos. Alguns desses itens eles podem ser editados depois e outros não. Você criou, tem que ficar assim, dessa forma. Então, clicando aqui, eu espero um momentinho para que esse sistema de arquivos seja criado. Geralmente isso leva um tempo. Aqui eu tenho as configurações desse sistema de arquivos, eu tenho aqui o status dele, que ele está sendo criado. Vou clicar aqui dentro para ver com maior granularidade. Então eu vejo aqui todas as configurações que eu setei e em instantes ele vai ficar disponível. Aqui eu vou fazer um corte no vídeo só para que ele esteja aqui disponível. Então ele está disponível agora e o meu sistema de arquivos foi criado. Agora eu vou ir lá no DataSync. Você vê aqui que ele é multi-AZ, tem as informações. Eu vou lá no DataSync agora para poder pegar os arquivos que estão na minha máquina virtual e jogar dentro desse sistema de arquivos. Então aqui em DataSync eu tenho diferentes tipos de tarefas de transferência de dados que eu posso fazer e eu vou aqui em Get Started para começar a preparar uma. O primeiro passo é fazer o deploy do agente e ativar o agente para associar ele com a conta AWS. Pode fazer isso no ambiente on-premises ali com VMware, KVM, Hyper-V, ou você usa um EC2. Eu posso selecionar entre endpoint público, ou seja, aqui o tráfego vai ser via internet mesmo. Você pode mudar isso aí para o seu caso de uso se isso não for uma condição que te atenda, né? Se o dado não poder trafegar pela internet, você pode configurar diferente, mas aqui vamos deixar assim. E eu vou atrás da chave. Então, eu vou aqui para o meu servidor de origem, onde eu vou pegar a minha chave de ativação, o agente do DataSync que está instalado aqui, e colocando as informações da região e também que eu vou usar endpoints públicos, ele me retorna uma chave que eu insiro manualmente no DataSync para ativar o agente. Então, fazendo esse processo aqui, eu escolho o número 1 agora, porque é o endpoint público, e ele vai me dar uma chave. Então, com essa chave, eu ativo o DataSync na minha máquina virtual. Então, ok, eu tenho minha chave, eu posso digitar aqui um nome do agente e depois eu clico ali embaixo em criar o agente para que a gente tenha esse agente criado e esse passo feito, né? Então, aqui é onde você configura tudo isso e beleza. Agora, então, com o agente criado e ele estando online, eu vou criar aqui o meu local de origem e a minha tarefa, né? Eu vou fazer as configurações dela. Então, eu vou aqui em localizações. A origem é o armazenamento de onde eu quero ler meus dados, né? Vou criar aqui minha origem. Minha origem é do tipo SMB. Estou pegando um sistema de arquivos que está no EC2. E o protocolo é o protocolo, né? Então, seleciono o agente que eu acabei de criar. Eu digito o endereço IP da máquina ou coloco o domínio, né, do servidor. Então, máquina de origem é essa. E o meu share aqui, que vai ser exportado pelo SMB, é o chamado share também. E por fim, eu coloco as informações aqui de autenticação, como o meu usuário e minha senha.
e tendo tudo admin, o meu usuário. Então, beleza, eu posso colocar aqui um domínio também, opcionalmente, e criei minha origem. Agora eu vou criar a minha task. Vamos aqui na parte de criação de task, você tem todas as informações que eu acabei de selecionar. E criar task. Agora eu vou selecionar essa localização de origem que eu acabei de criar, né? Da Next. E agora eu vou escolher o destino. O destino vai ser o FSX que a gente criou, tá? Em momentos anteriores. Então, Amazon FSX para o Windows File Server. Seleciono o sistema de arquivos. E digito aqui também o nome do share para ele, né? Que eu vou chamar aqui de share. Mesma lógica de autenticação de antes, colocar o admin e a senha aqui. Então, do next. Aqui eu tenho algumas configurações da task. Primeiro eu vou dar um nome para ela, que é a cópia de arquivos aí do meu sistema de arquivos para o FSX. E existem aqui diversas opções de configuração que a gente pode fazer, tá? Uma questão de verificação de dados, para ver a integridade dos dados depois da transferência. E existem as opções aqui de limite de banda, que você pode limitar também o quanto vai ser usado, como vai ser essa transferência dos dados, se vai ter sobrescrita ou não, por exemplo. Você pode filtrar aí de acordo com algum padrão, né? Importante aqui também que o FSX você pode fazer essa task agendada com determinada frequência. Nesse caso, eu só vou fazer a migração aqui uma vez, então não vou agendar para que ela seja diária ou semanal, mas dependendo do seu caso de uso, o DataSync também pode ser utilizado para isso. Posso colocar a questão de logs também aqui para salvar, só que aqui é Big Bang, né? A gente vai só pegar os arquivos que estão lá na EC2 e jogar eles no FSX. Então, venho aqui e crio a minha task. Beleza, minha task está sendo criada. E agora que ela está disponível, eu posso executar ela com os parâmetros padrões que eu acabei de colocar para fazer a transferência dos dados. Então, posso ver os detalhes de execução dessa task. E agora esse é o momento em que os dados que eu determinei que seriam migrados, eles vão estar passando aí para o meu FSX. Então, você vai, depois de um tempo aqui, a transferência está ocorrendo, ela deu um sucesso. Mais uma vez eu dei um corte no vídeo só para simplificar aqui a demonstração. E agora eu vou acessar minha máquina de origem lá, tá? Ela é uma instância que está na nuvem. E aqui eu tenho a visibilidade do que aconteceu, né? Então, seja, do meu lado esquerdo eu tenho a mesma máquina, só que do lado esquerdo eu tenho o FSX conectado nessa máquina com o sistema de arquivos e do lado direito eu tenho o meu sistema de arquivos normal da máquina e vocês puderam ver ali que eles são idênticos, né? Apenas reforçando aqui, vocês verem que aqui eu tenho o FSX anexado à minha máquina virtual e esse sistema de arquivo aqui é igual a esse que foi o que foi migrado. A única diferença é que aqui ele cria o DataSync ele cria uma pastinha que ela está vazia, mas fora isso todos os meus arquivos foram jogados para o FSX. Então, beleza, esse é um processo de como a gente migra os nossos arquivos para um sistema totalmente gerenciado e a partir de agora a AWS ela toma conta das atividades administrativas e você passa a pensar no que traz valor para o seu negócio, tá? Então, processo simples e que pode ser replicado aí, por exemplo, para caso você queira migrar de um ambiente on-premises para a nuvem.
Aqui eu usei como exemplo EC2, caso você já seja usuário AWS, você pode utilizar esse esquema de instalar o agente em um EC2 para migrar dados entre contas AWS, também entre regiões, então existe essa funcionalidade também. Tá? O DataSync é uma ferramenta bem poderosa, pode jogar dados para o S3, por exemplo, ou para outro sistema de arquivos como o EFS. Depende sempre do seu caso de uso. Então, essa foi a nossa demonstração. É tudo isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido como fazer uma migração de sistema de arquivos com o AWS DataSync para o FSX. Outro ponto importante de lembrar que, embora que eu recomende, né, que você utilize o DataSync, ele não é a única forma de mover os dados, tá? Você pode também utilizar, num caso de migração para o FSX, utilitários como o Robocop também, que podem fazer um trabalho análogo, embora o DataSync ele seja uma ferramenta mais robusta, pelo menos ao meu ver, para fazer isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida, queira conversar com a AWS sobre algum projeto, existe esse link aqui do QR Code, fala com a gente que a gente pode te ajudar. Mais uma vez, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e até a próxima.